Olá! Se você chegou até esta aula, é um sinal que já aprendeu os 5 hábitos e agora está na fase de incorporá-los e aplicá-los. É possível que de vez em quando você se desvie da rotina. É normal. O importante é sempre voltar para a rotina e continuar no programa. Aplicar os 5 hábitos garante um estilo de vida saudável do ponto de vista nutricional. O resultado disso é mais saúde, mais energia, peso ideal e melhor aparência. Como já falamos, a fase agora é aplicar e incorporar os hábitos. Neste momento, é muito importante a sua dedicação. A tendência natural é sempre voltar para os velhos hábitos, mas não se preocupe, cada dia que passa, os velhos hábitos vão desaparecendo e no lugar dele, os novos hábitos estão se fixando. Quero que você entenda como funciona o hábito para aprender como aplicá-lo. Observe que durante o dia fazemos um grande número de ações, sem prestar muita atenção. Por exemplo, quando caminhamos, não pensamos primeiro o pé direito, depois o pé esquerdo. Simplesmente caminhamos. Da mesma forma, preparamos o café ou nos vestimos. Quem é realmente responsável para fazer as ações? É o subconsciente. Essas ações que ocorrem sem a nossa atenção, chamamos de hábitos. Ou você pode chamar de piloto automático. Na verdade, as ações que repetimos muitas vezes conscientemente foram arquivadas no subconsciente e são ativadas quase automaticamente sem darmos muita atenção a elas. Nós vivemos praticamente no piloto automático. Quando você dirige, quando precisa chegar em um lugar desconhecido, você está atento ao caminho, onde deve virar e para que lado virar. Mas, quando você já fez este caminho várias vezes, você consegue falar, escutar música, ficar mais relaxado e mesmo assim chegar para o destino. O responsável pela navegação foi o seu subconsciente, ou em outras palavras, o piloto automático. Presta atenção, todas as ações diárias, incluindo a nossa alimentação, são feitas pelo piloto automático. Ou seja, mesmo fazendo coisas diferentes por um período para atingir outros resultados, enquanto não mudarmos a programação, o nosso subconsciente sempre volta para as ações que estão arquivadas e que nos levaram para os resultados indesejáveis. É assim que o nosso corpo funciona. É claro que, enquanto fazemos as coisas de forma consciente, conseguimos manter as mudanças. Mas vale lembrar que o nosso piloto automático tem ainda a gravação dos velhos hábitos. E quando deixamos o controle para o nosso subconsciente, e sempre deixamos, retornaremos para os velhos hábitos. Esta é a razão pela qual 97% das pessoas que emagrecem voltam a engordar. Por isso, para uma verdadeira mudança dos hábitos nutricionais que prejudicam a nossa saúde, precisamos fazer mudança no nosso subconsciente, ou seja, mudar a programação do piloto automático. Então, como mudar o que está incorporado no nosso subconsciente? A maneira que as ações foram implantadas no nosso subconsciente foram através da repetição. Assim, o convencemos que queremos que funcione desta maneira. Para facilitar as ações do dia a dia, existe o piloto automático, que faz as tarefas diárias da mesma maneira que ensinamos e queremos que sejam feitas. É claro que para mudar o que existe na subconsciência, temos que agir da mesma maneira. Isso significa repetir e repetir as novas ações muitas e muitas vezes até que o subconsciente grave e entenda que esta é a maneira que queremos que seja feito. Assim, vão ocorrer as mudanças e as novas ações vão começar a funcionar de forma automática. Podemos concluir que a repetição das ações conscientemente vai criar a programação no subconsciente. Com certeza, isso não acontece de uma vez. É um processo passo a passo, que leva no mínimo 3 meses. O que realmente fazemos no programa é um processo de transferir os hábitos ruins que nos levaram a engordar do subconsciente para o consciente. Aplicando os novos hábitos de forma consciente e contínua durante 3 meses, fará com que eles sejam gravados no seu subconsciente, ou se preferir,
no piloto automático. Assim, implantamos novos hábitos. Somente uma verdadeira mudança no subconsciente nos levará para uma vida mais saudável e para o peso ideal sem precisar de tanta força de vontade. A sua missão agora é continuar e persistir nos hábitos que aprendeu. Não tem outro caminho. Se você não fizer isso, vai ser igual a fazer um trabalho no computador o dia todo, sair do computador sem salvar. E tudo que você fez se perderá. E você terá que começar tudo de novo. É claro que essa não é a sua intenção. Reduzir peso e depois ganhar novamente, como se nada tivesse sido feito. Por isso, nessa etapa, persistir é muito importante. Se você persistir, perceberá como cada dia ficará mais fácil. No treinamento de hoje, vamos começar a sua preparação para manter o peso para sempre. Vamos aprender sobre as escolhas que temos no dia a dia. São essas escolhas que diferenciam uma vida saudável e um corpo modelado das doenças e do sobrepeso e obesidade. As escolhas são também hábitos. No início, vamos mudá-los no consciente, persistindo, até que sejam gravados no subconsciente e assim se tornem hábitos. Ao longo do dia, temos várias escolhas relacionadas à nutrição. As pequenas escolhas têm grande influência sobre a nossa nutrição e, é claro, sobre o nosso peso. A primeira escolha do dia é o café da manhã, que, como aprendemos na aula 4 do curso, tem influência fundamental na continuação de nosso dia. É importante escolher um café da manhã nutritivo e com índice glicêmico baixo. Por exemplo, ovos, iogurte, queijo magro, o que são alimentos corretos para começar o dia. Por outro lado, pular o café da manhã ou fazer uma má escolha, como café com bolachas, pão com manteiga, sucrilhos, ovos fritos com queijos gordos, são receitas garantidas para voltar a engordar. O café da manhã correto é a base para um dia correto do ponto de vista nutricional. Depois do café da manhã, durante o dia nós fazemos escolhas pequenas, que juntas têm grande influência sobre a nossa saúde e o nosso peso ideal. As escolhas que fizemos no passado são frutos de hábitos que acumulamos ao longo da vida. Entendemos que as escolhas erradas podem dar prazer no curto prazo, mas a longo prazo elas prejudicam a nossa aparência, saúde, autoestima e bem-estar. No passado, escolhemos conscientemente ou não alimentos que têm excesso de açúcar, que são absorvidos rapidamente pela nossa corrente sanguínea, ou alimentos com excesso de gordura, que consideramos saborosos. Esses alimentos causaram uma boa sensação de imediato, mas logo veio novamente a vontade de comer algo doce e gostoso para sentir-se bem novamente. Isso é um círculo vicioso de escolhas erradas. Hoje vamos aprender como escolher de forma correta, sentir prazer na comida e ter também uma boa sensação que continua a longo prazo. Assim, vamos melhorar a nossa saúde e manter a boa aparência. Vamos ver os pontos cruciais onde precisamos escolher com atenção e como fazer isso de forma correta. Primeiro, esse primeiro ponto é a sobremesa ou a vontade de comer algo doce. Nesse ponto, é preferível escolher frutas, que são doces e ricas em vitaminas e minerais. Escolhendo frutas, podemos aproveitar o maravilhoso sabor da natureza e ainda nutrir o nosso corpo com nutrientes necessários. Segundo, quando estamos com sede ou vontade de beber alguma coisa, a melhor escolha é a água. A água é a champanhe da natureza. A água mata a nossa sede e não tem calorias. Quando nos acostumamos com ela, ela fica ainda mais saborosa. Se desejar algo com gás, pode tomar água com gás. Se desejar algo quente, escolha chá de ervas, sem açúcar e sem adoçantes. Assim, vai tirar proveito das vantagens das ervas e sentir o sabor natural sem a intervenção do sabor do açúcar ou do adoçante. Quando acostumamos ao sabor dos chás de ervas, será impossível voltar a tomá-lo adoçado. Terceiro, na refeição principal em casa ou no restaurante, vamos escolher carnes magras, como peito de frango ou peixes. Dessa forma, você se sentirá mais leve após a refeição e vai se sentir cada vez mais saudável.
Evite carnes gordurosas ou processadas, salsichas, hambúrgueres, linguiças. A carne processada tem o sabor dos temperos e você não sabe o que de fato está comendo. Confie em mim, se você visse do que são feitos, não iria comer. Quarto ponto, como acompanhamento na refeição principal, é preferível escolher cereais integrais ou legumes, ao invés de macarrão, arroz branco ou batatas. Quinto, escolha sempre saladas na entrada. Sexto, escolha pães de farinha integral ao invés de pão branco. Escolha batata doce ao invés de batata. Sétimo ponto, escolha queijos magros ao invés de queijos gordos, os mais amarelados. Oitavo ponto, escolha o azeite de oliva ao invés dos óleos. Nono, quando quiser algo salgado, escolha amêndoas, nozes e castanhas do Pará, que têm um valor nutritivo alto, mas consuma moderadamente, pois eles têm uma grande quantidade de calorias. Décimo ponto, quando você tem algum evento e precisa sair da rotina, por exemplo, aniversários, comer uma pizza com a família ou com os amigos, o que você deve fazer é diminuir a quantidade. Comer uma pequena fatia de bolo ou comer de 1 a 2 pedaços de pizza. Como aprendemos, estamos passando as escolhas para o consciente e quando persistimos, se tornam hábitos. Ou seja, são gravados no subconsciente e assim serão efetuados de forma automática. Desta forma, vai ser mais fácil para você. Vai se sentir melhor e não vai entender como pôde ter feito de uma forma diferente. A sua missão é passar para a consciência os pontos cruciais e as escolhas da sua rotina e trocá-los pelas escolhas corretas que você aprendeu conscientemente. Lembre-se, quando você escolhe, por exemplo, bolo no lugar de frutas na hora de sobremesa, é como se fosse escolher aumentar de peso, aumentar as medidas, ao invés de um corpo modelado e saudável. Por isso, cada escolha que você faz hoje reflete no seu futuro. Eu recomendo tirar uma cópia dos 10 pontos cruciais e confirmar que você está aplicando-os no seu dia a dia. No próximo e último treinamento, vamos aprender como manter o peso depois do programa. É importante entrar no próximo treinamento somente quando você estiver quase terminando o programa e se aproximando do seu peso ideal. No próximo treinamento, você entrará somente quando você estiver realmente pronto. Significa aplicar todos os hábitos e perto da meta final. A abertura do último treinamento é feita pelo seu coach pessoal, que te conhece, que te treinou você pessoalmente durante todo o processo. Se você ainda não chegou ao seu peso ideal, é importante continuar na rotina e na aplicação dos hábitos com a orientação do seu coach. Para o sucesso completo do programa, é muito importante repetir as aulas anteriores para fixar os hábitos. A meta verdadeira do programa é levar você ao seu objetivo final e garantir que este é o último programa para reduzir peso que você fará. Por isso, é muito importante aplicar e fixar os hábitos e seguir tudo o que você aprendeu durante o programa. Vamos nos encontrar novamente no final do processo de redução de peso, quando você estiver na fase de manutenção. Sucesso!